Olá, boa noite. Então, estamos aqui mais uma vez reunidas, né, o grupo do Serafim, para fazer o Evangelho de Lucas da noite de hoje. Então, a gente começa fazendo uma leitura do Vinha de Luz, de Chico Xavier. E essa leitura inicial é sobre tranquilidade. Tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. Jesus, João 16:33. A palavra do Cristo está sempre fundamentada no espírito de serviço, a fim de que os discípulos não se enganem no capítulo da tranquilidade. De maneira geral, os aprendizes do Evangelho aguardam a paz, onde a calma reinante nada significa além de estacionamento, por vezes, delituoso. No conceito da maioria, a segurança reside em garantia financeira, em relações prestigiosas no mundo, em salários astronômicos. Isso, no entanto, é secundário. Tempestades da noite costumam sanear a atmosfera do dia. Angústias da morte renovam a visão falsa da experiência terrestre. Vale mais permanecer em dia com a luta que guardar-se alguém no descanso provisório e encontrá-la amanhã com a dolorosa surpresa de quem vive defrontado por fantasmas. A terra é escola de trabalho incessante. Obstáculos e sofrimentos são orientadores da criatura. É indispensável, portanto, renovar-se a concepção da paz na mente do homem para ajustá-la à missão que foi chamada a cumprir na obra divina em favor de si mesmo. Conservar a paz em Cristo não é deter a paz do mundo, é encontrar o tesouro eterno de bênçãos nas obrigações de cada dia. Não é fugir ao serviço, é aceitá-lo onde, como e quando determine a vontade daquele que prossegue em ação redentora junto de nós em toda a terra. Muitos homens costumam buscar a tranquilidade dos cadáveres, mas o discípulo fiel sabe que possui deveres a cumprir em todos os instantes da existência. Alcançando semelhante zona de compreensão, conhece o segredo da paz em Jesus com o máximo de lutas na terra. Para ele continuam batalhas, atritos, trabalho e testemunhos no planeta. Entretanto, nenhuma situação externa lhe modifica a serenidade interior, porque atingiu o luminoso caminho da tranquilidade fundamental. É um aprendizado para todos nós, né? Saber que todas as atribulações que nós passamos no nosso dia a dia faz parte do nosso crescimento, do nosso aprendizado, para que a gente consiga olhar à frente e ver tudo que nós temos que aprender, sempre melhorando, né, a nossa condição de pessoas, de seres humanos, que precisam realmente angariar uma série de qualidades para que a gente possa entrar na casa do Pai. Que a gente encontre em Jesus, na sua vida, na vida de seus discípulos e todos aqueles que abraçaram o cristianismo, né, luzes que iluminem o nosso caminho, testemunhos de fé que nos fortaleçam, né, e que nos façam permanecer no caminho. Que a gente ache em Cristo Jesus toda a força, toda a coragem, toda a resiliência para prosseguir. Com essa mensagem, então, vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos, os nossos corações ao Pai e rogar a Ele que na noite de hoje possamos estar sendo intuídas e guiadas pelo conhecimento que vamos receber, que possamos absorver esses conhecimentos da melhor maneira possível, transformando a nossa forma de pensar, mudando os nossos comportamentos, fortalecendo a nossa fé e nos dando coragem para prosseguir. Com a certeza, Pai, que estamos sempre envoltos no seu amor e de todos os ceareiros e principalmente dos nossos mentores e guias espirituais, pedimos a Ti, a Jesus e a nossa Mãe Maria Santíssima permissão para dar início ao estudo do Evangelho da tarde de hoje, dando todas juntas, graças a Deus. O Evangelho de hoje fala sobre profetas e apóstolos.
Lucas, no capítulo 11, versículo 49, coloca o seguinte: Por isso também a sabedoria de Deus disse: Enviarei a eles profetas e apóstolos, e lá alguns deles matarão e perseguirão. O que fala, né, esse evangelho da tarde de hoje? Emmanuel, né, ele coloca que, por isso diz também a sabedoria de Deus, profetas e apóstolos lhes mandarei, e eles matarão uns e perseguirão outros. Profetas e apóstolos não vivem tão somente no círculo dos preceitos religiosos. Tempo virá em que o conceito da revelação divina abrangerá todos os departamentos das atividades úteis e generosas. O serviço nobre em todos os tempos requisita missionários da visão e apóstolos da ação. São eles que enriquecem os patrimônios da vida, recebem a onda de inspiração das esferas superiores e ambientam as ideias do bem, plasmando-as em seguida através de serviços inestimáveis à coletividade. Entretanto, a multidão e a vulgaridade jamais entenderam semelhantes trabalhadores no tempo adequado. Sejam cooperadores da religião, da ciência ou da economia, experimentam perseguições e ataques dolorosos que lhes fenecem a justa noção da soledade em que passam no mundo. Não lhes perdoa a superioridade, nem se lhes entendem a visão ou o serviço nobre. Trava-se a luta. Às vezes, os trabalhadores são candidatos à posição de profetas ou apóstolos, porque o homem, em todas as circunstâncias, deverá a si próprio a elevação ou a decadência. E quando isso se verifica, a vulgaridade costuma vencer. Falha, em parte, a experiência de maior ascensão. Todavia, quando o profeta ou apóstolo já se identificou a exata união com Deus, torna-se elemento de trabalho da providência divina. Constitui-se em seu enviado na terra, e atropelado, esmagado, perseguido, o trabalhador fornece testemunho em si mesmo e atinge seus fins, cedo ou tarde, atendendo com valor os desígnios de Deus. Gente, quando lê esse texto, né, e tá vendo como ele coloca, uns serão profetas, outros serão apóstolos, uns serão os missionários da visão, né, que seriam os profetas, e os apóstolos da ação. O mundo hoje precisa de apóstolos, de pessoas que trabalhem para o bem, para a coletividade, prestando serviços, em como o próprio texto fala, em todas as esferas, né? Nas esferas da religião, nas esferas da ciência, nas esferas da economia, da engenharia, da medicina, aonde quer que você esteja trabalhando, mesmo dentro do seu lar. Jesus, Deus, nos chama para trabalharmos para o bem, para todos, para a coletividade, mostrando através de atitudes, né, em ações no dia a dia, que sim, não importa o tamanho da nossa obra, mas importa que tenhamos visão e seguimos nobres por esse mundo. O mundo hoje precisa de pessoas efetivamente que sejam úteis e generosas em todos os departamentos. Quando a gente diz que a gente abraça o Cristo e seus ensinamentos, não é só dentro dos templos religiosos e falando sobre religião, mas sim no nosso dia a dia com atitudes corretas, adequadas e principalmente éticas. Precisamos acolher e receber os nossos irmãos com amor. O mundo necessita de amor. E quando a gente entende que qualquer trabalho feito com o coração, feito para o bem, feito em prol de um bem maior e de todos que estão ao nosso redor, é servir a Deus e ao seu Filho, nós encontramos força. E verificamos que todos nós podemos trabalhar para o nosso querido Mestre Jesus. Os trabalhos do dia a dia, as nossas atividades diárias, são elas, e as pequenas atividades,
são elas que vão fazer que a Terra seja um mundo melhor. E aí é quando a gente entra em conexão com o nosso divino, com aquilo que nós planejamos quando nós retornamos à Terra, né? Ou seja, quando nós fizemos o nosso planejamento reencarnatório, que nós assumiríamos as nossas atividades e trabalharíamos sempre em prol do bem. É nesse momento que acende a nossa luz. É nesse momento que nós nos conectamos com o nosso divino. E aí, quando a gente brilha, por menor que seja o nosso trabalho, chama atenção, porque a gente já sabe que ainda existem muitos irmãos mergulhados nas trevas. Que trevas? Nas trevas que estão associadas ao egoísmo, ao egocentrismo, as pessoas que só olham para si e esquecem do irmão. Irmão esse que, como nosso querido Francisco de Assis falava, é o irmão que é como nós, pessoas, mas são os animais, são as plantas, a natureza, ou seja, tudo que está ao nosso ao redor. Francisco dizia, né, ele se referia ao irmão Sol, ao irmão Lua, ao irmão Rio, ao irmão Tempo, aos animais como irmãos, pois todos são criações do Pai e todos carregam a sua divindade, executando a sua atividade nessa coletividade maior. Então, nós que já abraçamos, né, os ensinamentos do Cristo e decidimos segui-los, nós temos que pensar em tudo. O cuidado que temos com o meio ambiente, o cuidado que temos com as pessoas que nos cercam, o cuidado que nós temos com os animais, o cuidado que temos com as nossas coisas. E a gente precisa trabalhar para que tudo isso, e contribuir para que tudo isso evolua, esteja melhor. E aí, quando a gente tem essa luz interna e essa conexão com o Pai, desperta, sim, a inveja, os ciúmes daqueles irmãos que ainda não encontraram essa paz, porque na realidade, quando a gente se conecta com o nosso divino, com a nossa missão, com o nosso papel aqui na Terra, por menor que seja, a gente encontra a paz e a tranquilidade, que o primeiro texto da noite de hoje falou. E isso desperta a inveja e os ciúmes daqueles que ainda se encontram nas trevas, vamos dizer assim. E aí nós somos, sim, atacados, atropelados, esmagados e perseguidos. E nesse momento é que nós temos que perseverar naquilo que nós acreditamos, nos devotar mais ainda às orações e pedindo sempre ao Pai a fé, a força, a coragem para prosseguir, porque isso depende da nossa elevação. Quando caímos nas tentações do mundo material, nós encontramos o quê? A nossa decadência. E não foi isso para que nós fomos criados. Nós fomos criados sempre para ascender. E esses ataques que a gente sofre, eles nos mostram de uma certa forma que de alguma maneira nós estamos no caminho certo. E isso deve ser a certeza para prosseguir nesse caminho. Quando a gente olha os nossos irmãos, então, por exemplo, está agora, né, o filme Predestinado, que fala da vida de José Arigó, um médium famoso e importante da história recente do Brasil. A gente olha a história dele, é uma história de perseguição, onde ele foi perseguido e atacado. A gente, quando vê a história de Chico Xavier, de Madre Teresa de Calcutá, do próprio Francisco de Assis, do nosso próprio querido e amado Mestre Jesus, quando olhamos a história dessas pessoas, de todos esses seres iluminados, conectados com o seu divino, a gente observa histórias de perseguição, histórias onde eles foram ofendidos, maltratados, achocolhados. Mas o que a gente também vê em todos eles? Que eles prosseguiram, porque eles tinham fé, né, em Deus, fé em si próprios, fé e coragem de que estavam no caminho certo. Que tenhamos isso.
que a gente saiba que todos nós carregamos no nosso íntimo aquela chama divina, porque como Jesus, somos filhos de Deus. E nossa divindade precisa brilhar, precisa aparecer. E como fazemos isso? Seguindo no serviço nobre, abrindo os nossos corações, ampliando a nossa visão e trabalhando em prol de um mundo melhor e de um ambiente melhor. Que tenhamos sempre força, sempre coragem, que possamos olhar para os nossos irmãos que nos antecederam, né? E que mostraram, através das suas vidas e das suas ações, o testemunho de fé não só no Pai, mas em si mesmos. Que tenhamos sempre isso, a nos nortear, a nos guiar, para que possamos construir cada dia algo de bom e de melhor para a gente, para aqueles que estão ao nosso redor e para o mundo, que é a casa do Pai. Que sejamos como todos os ceareiros que já estão voltados para o bem, construtores de uma terra muito melhor do que a gente vê hoje. E ela precisa do trabalho de cada um de nós. O pai precisa do apoio de cada um de seus filhos para a construção de um mundo melhor. Que trabalhamos sempre firme no propósito de aprender, de crescer, de iluminarmos, mas também de que possamos ser luz no caminho de todos os irmãos que ainda se encontram perdidos nesse mundo de nosso Pai. Que possamos ser, então, não os profetas, mas os apóstolos da ação, trabalhando todos os dias incessantemente no nosso crescimento e no bem de todos aqueles que nos cercam. Que assim seja.